autossabotagem pode ser extremamente nociva para todo mundo, viu? Às vezes a gente está aí buscando algum tipo de sucesso, tem uma meta pessoal, profissional e auto-sabota. Então, a gente pode se sabotar e afetar as relações com a família, com os amigos, pode sabotar uma relação profissional. E hoje a gente vai entender como identificar os sabotadores, como enfrentá-los e de que maneira prevenir essa situação que muitas vezes nem percebemos que está acontecendo, a gente não nota, a gente não sabe, fica repetindo um padrão e nada acontece. Quem conversa com a gente é o especialista em marketing pessoal, Adriano Abner. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Obrigada por estar aqui. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal de casa. Muito boa tarde. Vamos sentar aqui para conversar ou você quer conversar em pé? Vamos sentar. Sentados. Autossabotagem. A gente faz isso o tempo todo sem perceber? Sim. A autossabotagem é um conceito que vem de um estudo científico que nós, em momentos da nossa vida, a nossa mente trabalha ou da forma amiga ou da forma inimiga, ou seja, ou a favor ou contra. E por que é muito importante a gente falar de autossabotagem? A gente se autossabota em todo momento, a gente não percebe que está fazendo isso, e isso tem total relação com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e até com a nossa longevidade. Então, assim, é um assunto muito importante. Como é que a gente percebe se a gente está se sabotando ou não, hein? Olha, trazendo para uma metáfora, para não ficar muito científico, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, vamos pensar que a gente está no meio do mar e a gente precisa nadar até a terra firme. Existem dois caminhos. Você pode nadar por cima, pela superfície, um caminho mais direto, mais focado, mas você também pode decidir mergulhar e precisar mais de ar, ser mais cansativo, ir para uma área mais escura, para uma área mais gelada. Você vai chegar em terra firme? Vai. Nesse caminho você vai precisar subir, buscar ar, você vai chegar muito mais estressado, muito mais cansado nesse aspecto. Então, o que seria a autossabotagem? Você falou muito da questão de alcançar metas, buscar resultados. É um caminho menos funcional, mais estressante, mais ansioso para você chegar e buscar resultados. A gente tem uma imagem dessa questão que eu falei de mente amiga e mente inimiga, que ilustra muito bem esse aspecto. Por que todos nós nos sabotamos, né? O primeiro ponto que é importante, Clau, é essa questão que a gente fala ali, o cérebro humano, ele foi designado para funcionar com dois focos, ou na sobrevivência ou no foco em desenvolvimento. Na questão da sobrevivência, vem muito até do nosso antepassado. Então, por exemplo, na pré-história, era muito importante que o cérebro fosse focado em sobrevivência. Fazia sentido para aquele tempo. Hoje, nos tempos atuais, ainda faz sentido. Principalmente na infância, quando até ali os nossos 15 anos, a gente não nasce com uma maturidade emocional. Então, o cérebro ele já está programado para buscar, por exemplo, eu preciso ser aceito, eu preciso desenvolver independência, eu preciso desenvolver uma rede de relacionamento. Mas o que acontece? Chega um determinado momento da vida que a gente precisa passar a utilizar o cérebro focado em desenvolvimento. O que significa isso? A parte mais exploratória, a parte mais criativa, a parte mais inovadora. Só que a gente desenvolveu esse mecanismo tanto tempo em vida, até os 15 anos, e o nosso cérebro, ele não é no automático, ele não vira a chavinha de pensar. Agora eu preciso focar em desenvolvimento. E a gente começa a trabalhar na maneira que os sabotadores interferem na nossa vida. Que a minha vulnerabilidade seja a força do pessoal de casa. Aí, eu trago até um exemplo meu, por exemplo. Quando, na minha infância, eu estudava numa escola que no ensino fundamental, no primeiro aninho, a gente tinha... O melhor aluno da sala recebia um prêmio, por ser o melhor aluno daquele ano. E o meu primeiro ano, eu recebi esse prêmio. Mas o que aconteceu? Foi motivo de orgulho para os meus pais, para a família. Eu fiquei super orgulhoso de mim mesmo. Só que virou o ano, o que aconteceu na minha mentalidade? E agora, no segundo ano? Eu preciso ganhar de novo.
Eu preciso me esforçar para isso. E automaticamente eu tinha um esforço enorme durante o ano letivo na escola, porque eu estava focado, eu preciso ganhar o prêmio, eu preciso ser o melhor da sala, mesmo não sendo uma cobrança dos meus pais. Hoje, na fase adulta, esse mecanismo, eu venho trabalhando a autossabotagem já há algum tempo, mas esse é um mecanismo que vem desde essa infância. Então, por exemplo, às vezes eu me pego pensando, reserva um tempo para poder almoçar com meus pais no domingo ou não, eu preciso pesquisar tal coisa, eu preciso ler tal livro. Ah, você ficou um viciado em estudo. Depois a gente vai falar dos tipos de sabotadores e eu vou mostrar o meu sabotador, o meu principal sabotador, que começou a se desenvolver na infância. Então, depois de anos, quando eu vim estudando a questão da autossabotagem, que eu fui entendendo, olha, aquele acontecimento na minha infância, como isso veio trazendo consequências e aquilo que foi importante e me ajudou na infância, hoje me sabota, hoje me atrapalha. Que interessante, hein, gente? Então, a gente consegue, assim, com a sua história, já identificar aí nosso processo de sabotagem. Sim, a gente passa uma parte do tempo, tem uma outra imagem dos tipos de sabotadores, né? A gente passa tempo... Ótimo, essa imagem ela ilustra bem. Então, aqui são os tipos de sabotadores, onde eles moram. Eles moram na nossa mente inimiga, tá? Tem um que é o mais poderoso, que é universal, que todos nós temos, que é ali onde está o crítico, né? Então, o crítico, ele aparece muito numa forma de padrão de pensamento de que uma cobrança sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas, ou até uma crítica muito relacionada aos acontecimentos da vida, das consequências, tá? Só que ele não sobrevive na nossa mentalidade sozinho. Eu costumo dizer que, vamos pensar que ele tem vários cúmplices, que são os demais que estão nessa imagem. Então, por exemplo, já usando o meu exemplo, o meu sabotador cúmplice mais poderoso junto com o crítico é ali o hiperrealizador, que está aqui. Então, qual é o padrão do pensamento do hiperrealizador? Eu preciso, a todo momento, buscar conquistas e sucesso a todo tempo. E com isso, eu todo momento preciso fazer coisas. Então, cheguei nessa meta, não, preciso de outra. Não, alcancei esse resultado que estou feliz. Não, mas agora eu preciso de outra. E com isso, o que acontece? Às vezes eu acordo no meio da noite pensando, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Ou então, por exemplo, eu não consigo nem focar. Estou aqui no programa já pensando, mas à tarde eu preciso mandar aquele e-mail que eu prometi para aquele resultado. Caramba. Então, isso é um padrão, por exemplo, do hiperrealizador. E a gente tem vários tipos. Então, o vítima, para ele, tudo é muito difícil, para ele tudo dá muito errado. Então, ele é o coitadinho da história, ele tem esse padrão de pensamento. O controlador precisa estar no comando, precisa controlar, tem uma dificuldade enorme em delegar, por exemplo. O insistente, uma necessidade enorme de perfeccionismo, de ordem e de organização. Ou seja, são mecanismos de pensamento, Clau, que não deixa a gente descansar. Eu tenho resultado? Tenho resultados. Eu alcanço metas? Sim, mas no caminho, esse caminho é estressante. Esse caminho consome a minha energia. Você perde qualidade de vida, você perde longevidade. Exatamente, bem-estar. Então, você dorme bem? Durmo bem porque eu venho trabalhando, desde quando comecei a pesquisar sobre autossabotagem, já tem alguns mecanismos onde a gente enfraquece os sabotadores. Então, por exemplo, toda manhã é meu momento sagrado de meditação. Eu preciso. Tem aí seu jeitinho. Exatamente. Eu também acho que a gente precisa ter consciência e organizar a nossa vida. Aí você falou que você faz meditação todo dia, né? Porque existe, como eu até falei na questão de enfraquecer os sabotadores, né? Como ele nasce ali na infância, com um padrão de comportamento por conta da sobrevivência, ou seja, em algum momento da vida era necessário aquele comportamento, aquela atitude. Então, isso está no nosso cérebro, a gente mesmo na fase adulta não perde esse mecanismo de sobrevivência do cérebro, é importante. Porém, existem maneiras de enfraquecer o poder desses pensamentos, desse padrão de sabotadores da nossa mentalidade. Eu dei o exemplo da meditação porque é um dos exemplos, por exemplo, né? Mas, por exemplo, o que eu costumo dizer muito, a primeira questão, até para o público de casa, porque eles estão adquirindo conhecimento aqui da autossabotagem e é muito importante saber que depois do programa precisa colocar em prática e repetir.
assim faz o ciclo todo do aprendizado. O primeiro ponto já de enfraquecimento desses sabotadores é exatamente o sinal de alerta. Então, por exemplo, quando eu acordo no meio da madrugada e penso, nossa, eu esqueci de mandar aquele e-mail, eu já falo, olha o meu hiperrealizador aí. Agora não é hora para isso, agora é hora de eu estar dormindo. Então, eu já consigo terceirizar esse meu pensamento. Ele não é um pensamento saudável meu, ele é um pensamento que o meu sabotador está trazendo. E aí, claro, sempre desenvolver técnicas de bater de frente com esse sabotador. Eu tenho um amigo, ele me deu um exemplo que é muito legal. O sabotador dele é o sabotador prestativo, o mais forte. O prestativo para conseguir ser admirado, ele acaba abrindo mão das próprias necessidades para prestar ao outro. E ele falou, quando ele teve essa noção, para bater de frente com esse sabotador, um dia ele foi para o shopping e ele entrou em várias lojas, ele experimentava várias roupas, mas ele não comprava. Ele falou que, assim, doía isso nele, porque ele queria, sabe, poxa, o vendedor está aqui me dando atenção, eu estou experimentando, mas eu não vou levar. Exatamente para ele poder bater de frente com essa sensação de que você tem que servir, você tem que prestar. Então, ou seja, a gente precisa bater de frente com esses sabotadores e vai virando... O cérebro, ele é um músculo, né? Como a gente falou aqui de corpo, e ele precisa ser treinado também. A gente tem uma vida inteira treinando o caminho contrário, então precisa ter esse momento contrário agora. Então a gente precisa desenvolver essas técnicas, estar atento poxa, agora meu sabotador que está falando por mim, não sou eu. E bater de frente com esses sabotadores. Maravilha. Tem algum tipo de teste que a gente possa fazer? Sim, inclusive tem um teste gratuito, na verdade são 2 testes de um site chamado Companhia das Letras, /teste inteligência positiva. Nesse site você pode fazer gratuitamente 2 testes, um mais quantitativo, tá? Então, o que ele vai medir? Ele vai medir o tempo, em porcentagem de tempo, quanto que você fica na sua mente amiga e quanto que você fica na sua mente inimiga. Nossa, gente, tá aparecendo aí no vídeo, olha, o endereço desse site. Isso. Eu quero, depois vocês me mandam, porque eu não posso perder isso, quero fazer. E o segundo teste do site, ele é mais qualitativo, aí ele vai aprofundar. Como é que você se auto-sabota? O seu sabotador cúmplice principal. Como é que você ameniza isso? De onde vem esse pensamento? Super interessante, relatórios bem complexos, gratuito nesse site. Que máximo! Puxa, amei. Esse bate-papo foi bom, né, gente? Mas a gente ficou com gostinho de quero mais, né, Adriano? Você volta? Volto. A gente vai ter que ir aprendendo pouco a pouco. Hoje eu acho que você já deixou aí um bom dever de casa. A gente tem tarefa, viu? Foi o que ele falou. Ouviu? Vamos embora reforçar o que a gente aprendeu e praticar. Exatamente. Aí a gente muda a vida, tá? E o Adriano, ele tá no Adriano Abner Oficial no Instagram e ele tem um canal no YouTube também. Entra lá, Adriano Abner. Aí você vai aprender mais com ele, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, Clau. E até a próxima. Até a próxima. Bom?